o que muda no nosso Ibovespa, entrando 2 ações, saindo uma. Conta um pouquinho para a gente aí os principais destaques dessa mudança da carteira teórica do Ibovespa, que vai valer, lembrando aí, né, de setembro a dezembro deste ano. Vamos lá. Bom, essa carteira ela é alterada 3 vezes ao ano, né? Então, como você comentou, essa alteração vale de setembro a dezembro, né? É a última pernada do ano. E eu acho que é interessante porque você está adicionando novas companhias ao mix, né? Aumentando a diversificação. Hoje são 82 empresas que fazem parte do índice. Com a saída de Melius, entrada de PetroRecôncavo e Vamos, a gente passa para 83. Então, acho que é interessante, mas quando a gente olha o percentual, né, de participação que cada uma dessas companhias vai fazer, pelo menos por hora, nesses próximos 4 meses, ainda é um percentual muito pequeno, né? Então, o PetroRecôncavo vai ter uma participação de 0,3% e Vamos 0,2%. Então, ainda bem baixo. Tá? Mas acho que diria que é um primeiro caminho, né? Então, continuação de um caminho para melhorar esse portfólio do Ibovespa, que ele ainda é bem concentrado. E exatamente, você falou aí, bem concentrado, né? As principais empresas aí são Petrobras, Vale, Itaú e B3 também, né? A maior concentração estão nessas empresas. E aí a gente vê bastante, né? Vamos dizer assim, quando pega um pouquinho ali para Petrobras, para Vale, acaba mexendo bastante com o Ibovespa, né? Mais ou menos com o que a gente via antes ali, né? Com os pesos lá nos Estados Unidos, com as Big Techs que faziam grande peso para o índice, né? Mas contando agora aqui, voltando para cá, né, para o nosso cenário, você falou aqui, entrando, né? Agora serão 83 empresas e 86 papéis, né? 83, então quer dizer, ali entra preferencial, ordinária, também ali de Petrobras, tem algumas exceções ali de empresas que acabam tendo mais de um papel. E aí a pergunta, né, adicionando mais uma, de certa forma, é o começo para uma tendência de desconcentração de Petrobras, Vale? Existe algum movimento nesse sentido? Eu acho que sim, Paula. Eu acho que seria muito, muito interessante. Mas, como você bem comentou, né, ainda a gente está no início. Então, eu acho que é um processo longo para melhorar esse portfólio do Ibovespa. Se a gente for olhar lá para trás, algumas empresas, né, que depois acabaram se provando aí verdadeiros problemas, né? Por exemplo, as empresas do Ike chegaram a ter uma posição muito relevante no índice. Então, acho que é um processo também de amadurecimento do índice e de melhoria para que ele fique cada vez mais alinhado ao que é a nossa economia, ao que é o nosso PIB, né? Porque, por exemplo, até recentemente a Vale representava 16% do índice. É uma concentração muito grande em Vale. Agora já é 13%. E aos poucos pode ser que a gente vá diluindo essa participação das grandes companhias. Mas ainda hoje, quando a gente soma as empresas de commodities e os bancos, é mais de 50% do índice. Ainda é muito representativo, né? Então, isso acho que às vezes acaba gerando distorções grandes, principalmente em momentos que ou as commodities sobem muito ou elas caem muito, né? E aí o Ibovespa, que deveria ser um benchmark para investimentos em renda variável, às vezes ele não fica um benchmark tão bom, né? Tão fiel, né, à realidade, vamos dizer assim, né? O que Exatamente. acaba impactando também os fundos, né? Perfeitamente. Aqui a gente tem, né, os fundos passivos, que são os fundos que vão seguir fielmente a alocação do índice, né? E aí o que vai acontecer? Com o rebalanceamento para amanhã e o início dessa nova carteira para segunda-feira, vários desses fundos passivos, ETFs, eles vão promover essas trocas, né? Então, adicionam Vamos e PetroRecôncavo e saem de Melius, né? O que acaba gerando pressão compradora para os dois primeiros e pressão vendedora para Melius. E
para os fundos ativos, eles não têm essa correlação direta, mas, de algum modo, como normalmente o benchmark é o Ibovespa, você acaba podendo criar distorções, né? Então, como você comentou, né, alguns ouvintes aqui que estão participando dessa live de hoje tiveram um mês ruim, porque os cíclicos domésticos caíram bastante, então boas empresas caindo 20%, 30% no mês, enquanto, por exemplo, Petrobras está subindo, né? Suzano sobe 6% no mês. Né? Então isso acaba criando esses movimentos mais distorcidos, né? Que, na minha opinião, ao longo do tempo e com esse processo de aumento do número de empresas do Ibovespa e redução de concentração dos principais papéis, isso deveria ir sendo normalizado, né? Então, a perspectiva aí é realmente de haver mesmo essa desconcentração, vamos dizer assim, né, nos papéis ali do Ibovespa. E você falou dessas, por exemplo, né, positivo para as ações, né, as ações devem se comportar mais no cenário de alta, as ações que estão entrando, né, no caso Petro Recôncavo e Vamos, e ter um pouco essa reação negativa para Melius. Isso aí deve ter um impacto mais no curto prazo ou deve se prolongar de repente? Isso. Normalmente, esse tipo de impacto é bem no curto prazo, né? Porque os fundos passivos, uma vez que o índice troca, eles já executam a ordem, né? Vamos dizer assim, são robôs preparados para estar sempre seguindo o índice. Uma vez que esse índice troca, eles automaticamente já emitem a ordem tanto de venda quanto de compra. Aí, no caso, por exemplo, Petro Recôncavo, a nossa estimativa aqui é que o volume financeiro, né, para que haja essa realocação dos fundos e que eles comprem 0,3% de participação, né, para se alinhar à nova participação do Ibovespa, isso faria com que haja um incremento de volume né, nos papéis de Petro Recôncavo equivalente a 2,5 vezes o volume diário dela. Então, o que eu quero dizer? Vamos supor que ela negocie hoje 100 mil por dia, né? Com essa nova troca, começando a partir de segunda-feira, a gente estima um volume adicional de 250 mil reais para o papel, né? Então, uma força compradora de curto prazo grande para que esses fundos fiquem realocados, né? Isso vale para Vamos, no caso da Vamos, na nossa estimativa aqui é 1,7, e para Melius é 0,5. Então, o impacto de Melius não é tão grande, mas mesmo assim a gente vai ver uma força vendedora na segunda-feira para esse papel. E aí, falando mais, né, você comentou aí de Petro Recôncavo, mais das ações que estão entrando, né? Deve trazer, então, mais liquidez para esses papéis. Será que a gente pode, de repente, prever oferta de ações em breve aí para, de repente, aumentar o tamanho da empresa? Como é que você está enxergando para isso? Para as ações, né, que tem aí uma porcentagem, vamos dizer, bem pequena, mas, de repente, pode ser muito positiva para elas aí, né, no médio e longo prazo. Assim, como existem diversos fundos que replicam o índice, eu acho que acaba sendo positivo até para os investidores passarem a acompanhar mais de perto, conhecer mais os papéis. Quando o papel está fora dos principais índices, eles ficam meio escanteados, né? Agora, no caso de oferta de ação, eu acho que é muito caso a caso. Por exemplo, a Vamos, ela acabou de fazer uma oferta, né? Então, o seu controlador vendeu uma fatia, porque ele estava alavancado, precisava desalavancar um pouco, né? Então foi uma parte secundária, mas teve a primária também com a entrada de recursos para ela fazer a renovação de frota dela, tal, né? Para quem não conhece, a Vamos, ela faz aluguel de caminhão, de ativos para o segmento de agronegócio, etc. Então ela já fez, né? A Petro Recôncavo, acho que dependeria muito do planejamento do negócio da companhia, né, da capacidade da companhia de enxergar novas oportunidades de business, né, lembrando que ela atua no segmento de óleo e gás, então são coisas mais específicas de cada empresa. Tá, joia. E aí, pensando nesse novo cenário, né, da nova carteira aí do Ibovespa, você acha que vale a pena investir diretamente no Ibovespa?
Assim, sendo bem sincero, Paulo, para quem está querendo começar a investir, para quem quer começar a entender um pouco mais sobre a renda variável e acompanhar um pouco mais de perto, eu acho que é legal. É uma forma de você estar exposto a uma cesta bastante grande de ativos e entendendo essa dinâmica da renda variável, que ela pode sim sofrer bastante em alguns meses, outros meses ela vai muito bem, como os últimos 4 meses foram muito bem, né? Então, sim uma forma de exposição. Por outro lado, né, existe o stock picking, que a gente chama, né, que é o trabalho, por exemplo, que eu faço aqui na casa, que é selecionar uma carteira de ações e ativamente ir ajustando a alocação de recursos, tanto em termos de peso, mas como entre papéis, de forma a buscar um desempenho melhor do que o Ibovespa. Então, no final, né, obviamente que eu prefiro esse segundo caminho, né? Você, uma vez que você escolher lá o gestor que você gosta, o fundo que você gosta, investir com ele, porque ali ele está buscando ativamente oportunidades para bater o benchmark dele, que normalmente é o Ibov. Mas, para quem está iniciando mesmo, acho que o Ibovespa pode ser aquela forma de você botar o pezinho, né? De entender mesmo o mercado. Uma boa oportunidade, exatamente o que você falou aí, colocar o pezinho, né? Medir ali, entender realmente como é que funciona, para depois também ir avançando nos investimentos.